Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao oitavo e último workshop da série 2021, da temporada 2021 dos workshops Passive House. Vamos então encerrar esta jornada destes 8 workshops com o último workshop. Portanto, como sabem, uma organização conjunta da HomeGrid e da Associação Passive House Portugal. Queremos começar por agradecer também o apoio dos nossos media partners. Queremos agradecer também o apoio dos nossos parceiros institucionais e o apoio dos nossos parceiros estratégicos, que são eles que dão corpo a estes workshops, uma vez que são eles que trazem aqui as apresentações dos seus produtos e das suas soluções adequadas à Passive House para este caso de estudo concreto. Antes de iniciarmos, só relembrar os próximos eventos Passive House. Estamos a falar então dos cursos oficiais Passive House. A iniciar em setembro o curso Certified Passive House Designer, destinado exclusivamente a quem está na área de projeto, portanto, projetistas e consultores. Com início em outubro, teremos então a próxima edição do curso Certified Passive House Tradesperson. Este com uma vertente mais prática para quem está em obra, quer seja a implementar, a construir, mas também na parte de acompanhamento e fiscalização de obras. Como sabem, quem tem acompanhado os restantes workshops, estamos aqui no fundo a lançar um desafio aos parceiros estratégicos, que é apresentarem as suas soluções para um caso de estudo concreto. Trata-se então de uma habitação unifamiliar baseado num projeto real, em que foram definidas então 3 localizações diferentes, correspondendo às 3 diferentes zonas climáticas de inverno, e é nessa base então que temos as soluções apresentadas pelos nossos parceiros. Estamos então a terminar estes workshops de 2021. No primeiro workshop tivemos apresentações da Saint-Gobain e da Zehnder. O segundo workshop foi a vez da Schluter e da Panasonic. No workshop número 3 tivemos então as soluções da Reiners e da Soudal. No workshop 4, BMI e da NOSA. No workshop 5 tivemos então as apresentações da Artbel e da Nauf Insulation. No workshop 6 da Guillain e da Sto. Ontem, no workshop 7, tivemos as apresentações dos parceiros estratégicos Fibran e Rockwool. E hoje vamos então ter as apresentações do grupo Presseram. Vamos ver a apresentação do Ávila e Sousa e vamos ter a apresentação também do José Andrade da Amorim Cork Insulation. Como se trata, no fundo, aqui de um consórcio, portanto, vamos assistir às 2 apresentações de seguida. E iremos depois ter o período de discussão em conjunto, ok? Qualquer questão e comentário que queiram fazer, podem colocar desde logo no chat do Zoom. Vamos dar desde já início à visualização da apresentação. Até já. Boa tarde a todos, o meu nome é José Andrade, da empresa Amorim Cork Insulation. Antes de mais gostaria de agradecer o convite à Passive House por nos permitir participar neste workshop Passive House 2021. Este workshop passa por um caso de estudo, portanto, a apresentação de soluções passivas para esse mesmo caso de estudo e também a interação de materiais dos vários parceiros da Passive House no desenvolvimento de soluções para esse mesmo caso de estudo. Pegando no conceito Passive House, de facto isto passa por várias premissas, não vou dizer o que está, mas efetivamente por um alto e elevado padrão de eficiência energética, sistemas sustentáveis também, e de certa forma é aqui que eu gostaria de me focar um pouco na apresentação dos nossos materiais e como é que eles podem contribuir para os sistemas e soluções Passive House. Portanto, aquilo que a Amorim Cork Insulation produz e comercializa é o aglomerado cortiça expandida e efetivamente é isso que eu vou tentar demonstrar-vos o porquê de ser uma solução eficiente e sustentável.
O ser sustentável, obviamente, temos que pegar pelo início. O início está na floresta, neste caso a nossa matéria-prima é uma matéria-prima natural, portanto é a cortiça. Cortiça é essa que é extraída do sobreiro, portanto estamos a falar de uma árvore de crescimento lento, vive cerca de 200 anos, o primeiro descortiçamento é feito ao fim só de 25 anos e depois são ciclos de 9 em 9 anos. Obviamente que sim, e temos aqui uma espécie única de carvalho que se regenera automaticamente. Então, nós a cada ciclo de 9 anos podemos de facto extrair a sua casca, que é a cortiça. Ao preservar a árvore e a preservar a floresta, estamos a contribuir para um ecossistema que é único no mundo, que é o nosso Contato Sobre, é o nosso Alentejo, riquíssimo em fauna e flora. Além deste ecossistema, também estamos a contribuir para um planeta mais verde. Estamos a falar de uma floresta de sobre com a capacidade de reter 14 milhões de toneladas de CO2. Então, estamos a falar do sumidor de CO2. Portanto, no mundo, em termos de área, estamos a falar de cerca de 2,2 milhões de hectares de floresta de sobre, sediada basicamente na bacia mediterrânea. Portanto, aqui em Portugal nós somos líderes mundiais, temos cerca de 1/3 da floresta de sobre existente no mundo. Interessante, quando Passivhaus, há 10 anos atrás, convido para a sua conferência, trouxe cá Lloyd Alter, que é um ilustre e aficionado das casas passivas, e de facto dá como exemplo a cortiça como material perfeito a utilizar na construção. Estamos a falar de um produto aglomerado de cortiça expandida, cujo seu processo industrial é sem emissões, portanto, aquilo que nós aqui vemos não é mais do que vapor de água. Estamos a falar de um processo produtivo de zero aditivos, portanto, ou seja, o aglutinante é o aglutinante natural, é a soberina da cortiça que faz a aglutinação dos grânulos. Mais do que isso também, estamos a falar de um produto cuja sua produção efetivamente é de baixos consumos energéticos, portanto, ou seja, nós mais de 90% da energia necessária para a produção do aglomerado de cortiça expandido não é mais do que biomassa, portanto, é o próprio pó que a indústria gera. Portanto, é um produto de baixos consumos energéticos. O seu processo industrial é muito simples, portanto, temos a cortiça matéria-prima que é triturada em pequenos grânulos esses depois são introduzidos num autoclave, depois é fechado, e então durante cerca de 20 minutos é injetado vapor de água para o interior desse autoclave, e aí a cortiça reage naturalmente, portanto, ou seja, ela quando sujeita a esse sobreaquecimento, os grânulos escurecem, ganha esta cor castanho escuro e também a expandem. Como nós não lhe tiramos a tampa, eles então sob pressão aglomeram-se entre si com a própria resina da cortiça. Portanto, estamos a falar de um produto que é apenas e só cortiça e vapor da água. Portanto, o seu aglutinante é natural, portanto não há colas, químicos, absolutamente nada, a não ser a resina natural da cortiça que é a soberina. Depois este bloco é limpo e depois sim é cortado à espessura pretendida e é embalado e assim vai para o mercado. Portanto, como eu há bocadinho referi, de facto é um produto ou um processo industrial de baixo consumo energético, uma vez que mais de 90% da energia necessária para a sua produção é pó de cortiça, isso cerca de 7% de energia elétrica utilizada para a sua produção. Com isto temos um produto de excelentes propriedades térmicas, acústicas e vibráticas também, que é uma característica que normalmente não é considerada em termos de regulamento, mas que vale a pena falar sobre ela, que tem a ver um pouco com a inércia térmica ou o atraso térmico do produto, ou seja, os valores de condutibilidade térmica, como sabem, normalmente é feito ou é executado a uma temperatura constante e um teor de umidade constante, temperatura essa que habitualmente é 10 graus, só que os materiais cada vez mais estão à superfície, estão em sistemas ETIC, estão por baixo logo das talhas, numa cobertura plana por baixo da impermeabilização, e o que é que acontece? Eles estão muito mais sujeitos a variação de temperatura. Portanto, aquilo que nós fizemos foi muito simples, em regime dinâmico, vamos então avaliar os materiais pela capacidade que eles têm de reter a transferência de energia. Portanto, e o teste não é mais do que isso, é medir em horas a capacidade que ele tem de facto de suster ou atrasar esta transferência de energia, e aquilo que de facto se concluiu é que a cortiça, comparativamente com os outros materiais existentes no mercado, ela é muito superior em termos de atraso térmico, portanto, que acaba por nos dar aqui melhores propriedades térmicas também.
Outra característica da cortiça, e isto é inquestionável, portanto, estamos a falar de um produto que existe há mais de 100 anos, o Grupo Amorim há mais de 50 anos que o produz, portanto, e aqui sim temos casos reais com mais de 50 anos, onde de facto há uma constatação das propriedades da cortiça que acabam por ser inalteráveis. Portanto, nós com alguma frequência vamos acolhendo matéria-prima, nomeadamente câmaras frigoríficas com décadas, e quando terminou o seu ciclo de vida dessas mesmas câmaras, aquilo que se constata é que a cortiça mantém-se no seu interior com as características inalteráveis. Isto é um caso concreto, um edifício de uma câmara em Matosinhos, isto foi demolido há meio dúzia de anos, e consegue-se verificar, portanto estamos a falar de 1964 e o valor de condutibilidade térmica é igual àquilo que nós hoje produzimos, portanto, ou seja, o material tem um histórico e uma longevidade para de facto comprovar com casos reais. E se dúvidas houver, isto são aplicações mais recentes, a utilização da cortiça pelo exterior, onde está completamente desprotegido à chuva e ao sol, e neste caso concreto estamos a falar de uma obra, é uma adega do arquiteto Cisa, no Douro também, portanto estamos a falar de zonas com grandes amplitudes térmicas, e aquilo que de facto se constata, há uma alteração de cor, há um envelhecimento superficial do próprio produto, mas ele mantém-se com as suas características inalteráveis, portanto há aqui um processo dinâmico que acaba por ser valorizado, e daí a sua utilização no exterior, por esta alteração de cor em função da chuva e do sol, mas portanto aqui, e não desfocando, é de facto um real teste da sua resistência ao tempo. E efetivamente a eficiência térmica sem durabilidade não é sustentabilidade. E a cortiça é um bom exemplo da não perda de características ao longo da vida dos edifícios. Entrando agora um pouco na parte das aplicações do aglomerado cortiça expandido. Desde paredes, aqui obviamente que sim, temos vários exemplos entre paredes interiores e paredes exteriores, e focamos aqui um pouco então no isolamento térmico pelo exterior. O sistema ETICS com aglomerado cortiça expandida, portanto o princípio é o mesmo, e já outros parceiros, a Passival, já falaram sobre o sistema ETICS, obviamente que há uma série de requisitos na sua aplicação, no arranque, as buchas, as arredas, as armaças. A utilização da cortiça neste sistema também nos permite não só responder pela eficiência térmica do edifício, como também pela parte acústica. Portanto, de facto a cortiça tem essas duas grandes propriedades, e também sabemos que estamos a utilizar um produto que é natural, que é um produto que não perde características, a densidade do material, portanto são 110 kg, estamos aqui a um toque diferente, e pelas propriedades acústicas também muito mais soft, muito mais consistente. Isto são alguns exemplos de aplicações de utilização da cortiça em sistema ETICS, portanto desde moradias unifamiliares, multifamiliares também. E aqui temos também alguns exemplos de casas passivas. A Passivhouse para a Amorim e para este produto não é de agora, portanto, daí ter essa data, estamos a falar de um projeto com mais de 20 anos, portanto isto para nós já é uma constatação. Francamente em Portugal ainda não conheço nenhuma com certificado Passivhouse, penso que estará para ver. Aqui temos outros exemplos na Bélgica e República Checa, ou seja, já é comum e já é frequente a utilização da cortiça em casas passivas. Eventualmente também a sua utilização pelo exterior à vista, pelo aquele processo dinâmico que há bocadinho falava, da alteração de cor, e ao ser natural também. Isto começou com o pavilhão de Portugal em Hannover, da autoria do arquiteto Císio Moura, edifício esse que já está em Coimbra também há 20 anos, portanto está à chuva, está ao sol e continua a resistir. Começa a haver uma tendência mais recente de explorar o material pelo seu visual, pela sua textura, maquinar material, fresar material, portanto isto já é aqui a parte do arquiteto a explorar o material também nesta área. Trouxe aqui mais alguns casos interessantes, que é uma casa passiva nos Estados Unidos com a cortiça à vista, fazendo referência que a cortiça, portanto, é um excelente produto, um excelente isolamento e contribui como carbono negativo. Portanto, ou seja, há uma ênfase e há uma valorização da utilização da cortiça em casas passivas. Tinha aqui outro exemplo, este achei interessante, assim que temos, isto é em Seattle, eu acho que a casa já foi vendida, mas achei interessante porque de facto refere o valor da casa, mas também refere que é uma casa passiva e é uma casa em cortiça.
É outro exemplo da utilização da cortiça pelo exterior. Eventualmente também a sua utilização no interior, divisórias, em tetos, em paredes, depois pode ser revestida com a placa de gesso. Temos também um produto que é o chamado Lambordet, que é a placa de cortiça com umas ripas da OSB. Através da ripa fixamos à parede, portanto aqui a ideia é otimizar sistemas, minimizar a espessura. E depois sobre ela então vem uma placa de gesso, neste caso aqui depois iremos ver mais à frente, estamos a falar de soluções com Giptec. Uma versão mais recente é o Lambordet, que já é a acoplação dos dois materiais, a cortiça e o gesso também. Ou eventualmente o material pode ficar à vista, pode ser pintado, pode ser envernizado. De facto a cortiça tem esta flexibilidade em termos de aplicação. Já vimos, poderá ser no interior, no exterior, pode ficar à vista, pode ser pintada, pode ser rebocado, revestida com uma placa de gesso. De facto a cortiça tem esta grande flexibilidade na sua utilização na construção. Aqui na parte das coberturas foi algo que nós não nos focamos no caso de estudo, para não entrarmos aqui em pormenorização de todos os sistemas construtivos, até que não tínhamos esses elementos, mas fica com esse conhecimento também que a cortiça, desde coberturas planas, neste caso tradicionais, portanto, ou seja, temos que aplicar a cortiça e sobre ela a impermeabilização. Há coberturas verdes, obviamente que aqui a cortiça está como um material de isolamento e depois sobre ela tem as impermeabilizações e as proteções também, até chegar ao substrato e a vegetação, coberturas inclinadas, coberturas solares de esteira, ou seja, a cortiça acaba por se ajustar à nossa necessidade em função do sistema construtivo. Temos aqui alguns exemplos, aquilo que acabei de falar, portanto, a tal cobertura plana, depois sobre a cortiça irá levar a impermeabilização, depois temos aqui coberturas inclinadas, depois pode levar a telha ou não, aquelas telas impermeáveis, mas respiráveis sim ou não, portanto, ou seja, o material tem essa flexibilidade. Outra utilização é também em lajetas flutuantes, aqui de facto pode ser com a tal preocupação térmica, mas maioritariamente aqui também tem a ver mais com correções acústicas, nomeadamente o isolamento a sons de percussão, ok? Entro no vazio desta caixa de ressonância que aqui temos normalmente no soalho pregado, no soalho tradicional, que tem o preenchimento deste espaço de ar com cortiça, que pode ser placas ou pode ser granulado, ou então entre a laje e a camada de enchimento, que aqui sim fará correção térmica e acústica também. Outra aplicação mais específica tem a ver com os antivibráticos e aqui sim podemos ter que densificar mais o material em função da carga que ele possa estar sujeito, mas aqui o objetivo é claro, é evitar a propagação das vibrações destes mesmos equipamentos sobre os elementos estruturais. Portanto, a cortiça serve de amortecedor a esses mesmos equipamentos, para evitando assim desta forma a propagação das vibrações. E de facto estamos a falar de uma indústria com zero desperdícios, portanto tudo tem o seu aproveitamento, portanto não há desperdício nesta indústria. Portanto, há bocadinho quando vos falei que os blocos depois de serem do autoclave, eles têm que entrar num processo de estabilização, eles antes de serem cortados para placas têm que ser limpos, portanto, e ao serem limpos, serem retificados, estamos a produzir um subproduto, que é o granulado de cortiça expandida. Uma outra canal deste material é efetivamente a recolha que fazemos de edifícios, nomeadamente câmaras frigoríficas e quantidades grandes. Também a recuperação e reutilização do aglomerado de cortiça vindo de demolições, portanto, de deconstruções, portanto, como há bocadinho falamos no caso das câmaras frigoríficas, que nos vai acontecendo com alguma frequência, a recolha destes pedaços de cortiça, e depois aquilo que fazemos é muito simples, é triturar todos estes pedaços, tentar retirar os inertes, e então depois sim temos o granulado de cortiça expandido, que habitualmente é reutilizado para aplicações como argamassas, argamassas de cimento, para o assentamento de alvenarias também, de rebocos também, em betão leve. Esta é uma das principais também aplicações deste granulado, uma vez que nós com granulados agora são à parte, nós já não conseguimos voltar a fazer placas, uma vez que perdeu a sua sucurina, portanto, ou seja, aquilo que efetivamente fazemos é reintroduzi-los no mercado, mas para este tipo de aplicações, portanto, betão leve, argamassas. E uma das principais aplicações é na utilização de relva natural de campos de futebol. Portanto, o processo é muito simples, é introduzir os granos de cortiça juntamente com o substrato. Com isto, e a cortiça ao reter alguma umidade vai permitir que haja uma poupança nos sistemas de rega, portanto uma poupança na água,
e também pelas propriedades resilientes da cortiça, propriedades elásticas da cortiça, faz com que não haja um endurecimento tão violento no próprio substrato e com isto haja uma poupança significativa na lesão dos jogadores. Portanto, estes são de facto os dois grandes atributos da cortiça nestes sistemas. Estamos a falar de sistemas certificados pela FIFA, pela UEFA, penso que as marcas francesas e holandesas não têm bem a certeza, mas portanto, como vos disse há bocadinho, é um grande mercado para nós. E com isto, e terminando, porque é que efetivamente devemos utilizar a cortiça nas construções e na passive house. Portanto, e a passive house, como faz parte de um dos conceitos, a sustentabilidade das habitações passivas, também a cortiça aqui contribui para a valorização dos sistemas passivos. Portanto, a sua contribuição começa na origem, na matéria-prima. Estamos a contribuir para um impacto favorável da floresta de sobreiro, portanto nós temos que preservar a árvore, temos que preservar a floresta, porque sem a floresta, sem a árvore não há cortiça, sem cortiça não há indústria, e ao preservar toda esta floresta estamos a contribuir também para sumidor de CO2, portanto em Portugal são cerca de 5 milhões de toneladas ano de sumidor, de retenção de CO2, estamos a contribuir também para um ecossistema que é único no mundo, que é o nosso Montado do Sobre, é o nosso Alentejo, e com isto também contribuímos grandemente para a não desertificação social e ambiental. Portanto, na componente ambiental, de facto, achamos que há aqui um grande contributo à utilização da cortiça na construção. Também vimos que estamos a falar de uma matéria-prima que é natural e renovável, um processo industrial 100% natural, sem aditivos, portanto o aglutinante é a própria resina da cortiça, é sobrina. Vimos também que na sua produção a energia é residual, portanto, ou seja, é um produto que é produzido com baixos consumos energéticos e com isto de facto temos um produto de excelentes propriedades térmicas, acústicas e antivibráticas e também demonstramos e comprovamos que estamos a falar de um produto de facto de longa duração, portanto ele mantém as suas características ao longo desse ciclo de vida do edifício. E também verificamos que é totalmente reciclável e reutilizável. Portanto, com isto a cortiça efetivamente é diferente naturalmente. Deixo aqui o meu contacto também, qualquer dúvida, qualquer questão, tem o meu e-mail, tem o nosso site também, disponham. Muito obrigado. Ok, nós vamos de imediato passar a assistir então à apresentação da Presseram e depois o período de discussão será então em conjunto. Vamos assistir então à apresentação do engenheiro Avilés Sousa da Presseram. Olá a todos, meu nome é Avilés Sousa, eu venho então em representação do Grupo Presseram, respondendo aqui a um desafio da Passive House Portugal, apresentar soluções que tenham a ver com o caso de estudo colocado em 3 localizações Portugal e como é que então estas soluções contribuem para construir uma Passive House nestas localizações, Faro, Coimbra e Bragança. Aquilo que eu apresento hoje vai se focar efetivamente na envolvente opaca vertical e com base o tijolo, tendo como isolamento de preferência o aglomerado de cortiça expandida da Amorim Isolamentos. O tijolo térmico, nomeadamente, acaba por ser um elemento essencial que nós vamos apresentar, das paredes caracterizadas. Nós temos aqui um pequeno vídeo sobre a produção de tijolo, como é que é produzido e as vantagens, mas eu deixo aqui no PDF depois o link. O tijolo térmico tem vários formatos, é um tijolo que se caracteriza pela sua furação vertical, ou seja, é diferente do tradicional tijolo de furação horizontal, é um tijolo mais maciço, com características que o tornam mais eficiente, ou seja, é uma junta vertical que é colocada sem argamassa, de encaixe, mais fêmea, com uma maior resistência mecânica, um maior isolamento térmico e acústico e um bom rendimento de assentamento, ou seja, todas estas características fazem com que o torne o produto mais eficiente. E depois está disponível em diversas dimensões que se adequam depois para vários tipos de solução que nós quisermos construir. Comparando, por exemplo, um tijolo de dimensões semelhantes, ou seja, o tijolo tradicional 22 com o tijolo de furação vertical, tijolo térmico e acústico 24 da Presseram, nós podemos ver desde logo que a resistência térmica é cerca do dobro do que o do tijolo convencional, mas também a resistência mecânica, o que é muito importante, como vão ver, para os sistemas de isolamento pelo exterior. Claramente,
uma parede tem que funcionar e é preciso responder a exigências além da parte térmica, ou seja, tem que resistir mecanicamente, ou seja, embora sejam paredes de enchimento, elas têm que efetivamente resistir às ações horizontais e também à contração dos materiais, ou seja, evitar aqui umas rachas. O resistência ao fogo é muito importante e os produtos cerâmicos acabam por ter aqui um benefício e cumprem largamente o regulamentar. O isolamento acústico, que estes produtos também contribuem, também é muito importante, mas também aqui vai depender também das janelas, etc., tudo aquilo que nós fazemos na envolvente. E no isolamento térmico, efetivamente, é aquilo que nós queremos focar-nos nesta apresentação, no fundo também respondendo ao desafio. Os valores que nós temos no nosso regulamento, atualmente, valores máximos de U, são muito parecidos ou quase perto daquilo que são necessários para construir uma passive house, ou seja, os valores de referência que nos colocaram, 0,40, 0,35 ou 0,25, conforme vamos de sul para norte no país, mas esta diferença é que faz a diferença, não é? Como nós costumamos dizer. E quando nós estamos a construir uma parede em que vamos colocar um isolamento pelo exterior, nós temos que pensar no suporte, quando é que vamos colocar, que tipo de material é que nós vamos colocar como suporte destes sistemas de isolamento. E a fachada ventilada, existe outra apresentação que nós já fizemos, as soluções da Vocalis, não vou me debruçar sobre ela nesta apresentação, mas sim sobre os sistemas de isolamento pelo exterior chamado ETICS. Aqui temos um estudo comparativo, ou seja, se o tijolo térmico 24 comparado com os outros suportes, outros blocos de betão ou outro tijolo tradicional, e nós verificamos efetivamente que temos um valor de U menor utilizando este tipo de parede. Comprovado, depois nós fizemos ensaios também de acústica, porque acaba por ser uma solução interessante devido à contribuição também da cortiça da Amorim Cork Insulation, que faz com que o valor atingido da AW supere largamente aquilo que é necessário para as nossas construções, mesmo em cidade. Eu trago aqui um pequeno slide sobre conceitos de térmica, é algo que os colegas que estão a assistir dominam perfeitamente, mas como estes vídeos ficam disponíveis no YouTube, no Facebook, o público em geral vai vê-los e muitas vezes pode ter alguma dúvida do que é um lambda, uma condutividade térmica, que aparece às vezes aqui com Kelvin, mas também pode aparecer com grau Celsius, e temos que perceber que, embora são escalas diferentes, a magnitude é a mesma, por isso ter aqui o K ou o grau Celsius é a mesma coisa. E depois quando se divide, então, a espessura do elemento pelo tal lambda é que nós temos uma resistência térmica de um elemento. E nós declaramos a resistência térmica deste elemento tijolo quando são materiais homogéneos, ou seja, materiais todos iguais, todos idênticos na sua espessura, pode-se declarar o lambda. Normalmente aqui nós declaramos o R, que é o valor de resistência térmica que vocês vão ver depois que se utiliza na composição de uma solução. Depois, somando então esses vários R's, não é? Essas várias resistências térmicas, e depois inverter, nós temos o U, que é o coeficiente de transmissão térmica, que se refere então à solução, que é o valor que muitas vezes aparece e que nós temos que cumprir como valores máximos, ou seja, aí também o U, quanto menor, melhor, porque é uma transmissão. E, por exemplo, fazendo aqui uma conta, ou seja, aqui percebe-se como é que se chega a esse tal valor de U, nós temos que colocar as várias camadas, o tijolo, o isolamento, os rebocos, os revestimentos ETICS, geralmente são tabulados segundo o sistema. Depois temos aqui uma resistência superficial interna e externa, que também são valores tabulados, soma-se aquilo tudo e efetivamente temos aqui o valor que dá 2,81, que será a resistência total, invertendo, vai então um valor de U de 0,356, mas como é arredondada à segunda casa, 0,36. Não chega bem àquilo que nós queríamos, mas está lá muito perto do valor que precisávamos ali para a zona de Coimbra. Depois, então, mas se fosse com tijolo 22? Se fosse com tijolo 22, efetivamente nós estávamos muito longe, ou seja, tínhamos um valor 21% inferior, porque embora na espessura total aquilo que contribui mais será a espessura de isolamento, aqui do aglomerado de cortiça, nesta questão em que nós só tínhamos 6 cm de isolamento, efetivamente esta diferença de 0,58 para 1,07 da resistência do suporte, do tijolo, contribui e é um valor que se nota ali. E mais uma razão para utilizarmos então o tijolo térmico como o suporte do sistema de isolamento pelo exterior. Mas outra das razões tem a ver com a parte mecânica, ou seja, nós vamos colar ali um sistema que depois vai ser colocado com buchas para fixar, se for uma fachada ventilada ainda de uma forma mais premente, e nós fizemos com esta empresa, a EJ, empresa alemã, fizemos testes de arrancamento para perceber como é que funcionava esta fixação destas buchas ou destes sistemas de fixação das fachadas ao suporte.
Vocês podem ver, aqui isto é um Vitali em loop, por exemplo, a colocação de uma bucha tradicional simples. Nós vemos que num tijolo térmico, num tijolo tradicional, nós temos duas paredinhas de 6 mm ou 7 mm de argila. Se formos comparar isto com o tijolo térmico, efetivamente temos aqui muito mais paredes e temos uma resistência muito maior e muito mais efetiva nesta colocação destes pontos de fixação à parede. Claro que aquilo depois que foi provado no final destes testes foi que podemos utilizar o tijolo de 22 tem que ser obrigatoriamente rebocado. Se for uma fachada ventilada, temos alguns problemas de fixar diretamente aos tijolos, terá que ser fixada à estrutura. Se for com o tijolo térmico, aí já se pode usar não rebocado ou rebocado e colocar a fixação desta forma mais efetiva. Como é que se coloca em obra? Como é que se aplica estes tijolos? Normalmente nós utilizamos este sistema de uma régua que faz a junta interrompida, tem muitas vantagens em termos de transmissão do calor como de umidades do exterior para o interior, e depois, de uma forma muito simples, se consegue colocando de cima para baixo e fazendo aqui a colocação do tijolo de forma a encaixar verticalmente, no encaixe mais fêmea, de uma forma rápida, consegue-se vários metros de parede. As terminações nós podemos utilizá-las cortando, ou seja, com a máquina de corte. Nós não temos peças especiais ainda nesta fase. Podemos efetivamente até utilizar aqui o contorno do pilar, mais à frente podemos ver que é uma das opções às vezes dos projetistas, e quando vai à questão da abertura de roços, também com um sistema mecânico conseguimos fazê-los de uma forma precisa e evitar ao máximo destruir, ou seja, aqui temos, por exemplo, uma estrutura metálica que foi depois para o arranque de uma escada, ou seja, que se cortou ali o tijolo. Claro que isto são pontos que, neste caso mais precisamente, são pontos que temos que depois considerar no cálculo como zonas de transmissão. É de evitar de todo a destruição da parede e para a colocação das instalações auxiliares, seja esgotos ou eletricidade. É claro que existem outras hipóteses que nós podemos fazer, como por exemplo utilizar sistemas de filaria com placa de gesso ou com aqui o caso da placa Jeep Cork, para criar zonas de passagem de cabelagens, zonas técnicas. Tudo isto aqui acaba por ser facilmente executado com esta placa, com a placa Jeep Cork, que é aqui uma conjunção entre a Jeeptech e a Amorim. Nós desenhamos muito para a reabilitação e com esta ideia de que é um produto que utiliza materiais sustentáveis, tem um excelente comportamento térmico, depois que se consegue melhorar também a questão acústica, não é tanto aos sons aéreos como a percussão, e utilizando também em tetos. Depois é um sistema que é muito durável e é fácil de tirar e voltar a utilizar, e suporta todo tipo de revestimento, ou seja, como as das placas GC à vista, podemos usar tinta de papel de parede, azulejo, seja aquilo que entendermos. Tanto, como disse, podemos utilizar tanto em paredes como em tetos. O sistema acaba por ser um isolamento contínuo, porque a placa já vem com um isolamento colado, trabalha por fora da perfilaria e com várias espessuras de 20 a 60 mm. Algumas já fizemos espessuras superiores para países do norte da Europa e pronto, e conseguimos também aqui juntar as duas coisas. Indo ao nosso caso de estudo, a nossa vivenda colocada em 3 localizações distintas, a ideia então é desenvolver soluções de parede que possam cumprir aqueles valores de U, e acaba por ser um exercício muito interessante e simples de o fazer, ou seja, por exemplo, começando ali pelo Faro, que acaba por ser a geografia com um clima mais ameno, e no caso do inverno, e nós temos aqui efetivamente uma parede de 29, de um tijolo térmico 29, com um ETIX com a cortiça de 4 cm, cumpre largamente o valor pretendido. Aqui também temos que pensar que tanto a questão da cortiça como a questão do tijolo térmico também contribuem muito, também por aquilo que vocês podem ver na apresentação da Amorim em relação ao atraso térmico, contribuem muito para as soluções de verão, ou seja, impedir o sobreaquecimento dos edifícios. Mas também podemos fazer com o tijolo 24 e 6 cm de cortiça, ou eventualmente, em última análise, com o tijolo 19 e 6 cm de cortiça. Ou seja, existem várias composições que cumprem. Se nós formos para Coimbra, efetivamente a mesma coisa. Por exemplo, temos ali aquilo que eu apresentei há pouco no início, que deram o 356, ou seja, que é um 036, mas podemos fazer com 29 e com um ETIX de 5 cm, ou com o 19 e com 7 cm. Mas então como é que se escolhe estas soluções? Quais são as soluções mais interessantes?
Em primeiro lugar, pela arquitetura, pelas dimensões da estrutura, ou seja, temos o tipo de sobreavimento que se vai colocar, tudo isso tem que se levar em conta, qual é que é a espessura de isolamento que nós necessitamos, qual é que é a espessura de parede mais maciça que nós necessitamos. Por outro lado, fazendo umas continhas e percebendo qual é que é o preço da solução. Eu acho que isso também tem que ter em conta, porque quando se fala em sustentabilidade, a sustentabilidade também tem que ser sustentabilidade económica, ou seja, é um valor importante a ter em conta. Indo para Bragança, Bragança é um clima com um inverno mais rigoroso, precisamos de valores de isolamento mais significativos, aqui estamos a falar de 10 centímetros como mínimo, e daí percebemos que colocando um tijolo maior ou menor, a diferença vai ser muito pouco em termos do valor do contributo aqui do isolamento, é determinante para atingir o 0,25 que nós necessitamos. Como é que se constrói? Ou seja, quais são as particularidades desta construção com o tijolo térmico? Como sabem, o tijolo térmico que nós comercializamos não é estrutural, é um tijolo de enchimento e depois normalmente aquilo que se faz é o alinhamento pela estrutura, por isso é que eu estava a dizer que a escolha do tipo ou a largura do bloco tem a ver com a largura também da estrutura. Mas há colegas que gostam de fazer o revestimento da estrutura também com tijolo e depois colar o ETICS de uma forma contínua sobre o mesmo tipo de acabamento. É uma solução também a ter em conta. A mais utilizada é a construção das paredes em paralelo com a estrutura, ou seja, montando a parede, fazendo a cofragem apoiada na parede e criando ali a estrutura. E depois há uma pergunta que se faz sempre e que normalmente me perguntam, que é reboco. Sim ou não? É preciso rebocar esta parede antes de colocar o sistema ETICS ou não? O reboco contribui para a estanquicidade, é verdade, e também ajuda à fixação do sistema ETICS. Aqui um exemplo de um edifício, que não é uma passive house, foi construído com tijolo térmico, depois rebocado e depois colocado o sistema ETICS. Não é uma passive house, mas houve aqui algumas preocupações, nomeadamente aqui a colocação do sistema de isolamento a contornar todo o edifício, indo por baixo da laje da mesma espessura que era na parede, e era isso que eu trazia. Para mais informação e também mais catálogos, vídeos, sugestões técnicas, temos isto no YouTube, temos isto nos sites, no LinkedIn, periodicamente estamos colocando alguns artigos que podem ser do vosso interesse. Obrigado. Muito bem, obrigado José Andrade e Ávila Sousa. Eu penso que já estão aqui presentes connosco. Sim, cá estou eu. Olá, boa tarde, Ávila. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, José. Vamos então passar aqui ao período de discussão. Pronto, para colocarem as vossas questões e os comentários que queiram fazer, basta ligar o microfone e fazer as questões diretamente aos oradores. Portanto, isto não há inscrição, é diretamente ligar o microfone. Entretanto, há aqui duas questões que foram colocadas no bate-papo, no chat. O Pedro pergunta qual é o comportamento das placas de aglomerado de cortiça na reação ao fogo e na resistência ao fogo. Esta será para o José Andrade. Bom, boa tarde a todos. Portanto, a cortiça como isolamento térmico, ela é ensaiada ou é testada, ou de acordo com a norma, é de reação ao fogo e não de resistência ao fogo. E a reação ao fogo, aquilo que ela dá é a Euroclasse E. Eventualmente, a área de isolamento estivesse pela resistência, e sabemos que a cortiça é resistente, não quer dizer que ela não seja incombustível, ela de facto é combustível, mas é de combustão lenta e combustibilidade também, ou seja, ela tem muita resistência ao fogo, combustão lenta e não liberta fumos tóxicos, mas aquilo que ela declara como isolante é de reação ao fogo e é Euroclasse E. Ok, obrigado. Uma pergunta da Sofia Santos. Ainda se faz o sistema ETICS com o tijolo tradicional? Infelizmente sim, e muitas vezes faz com o tijolo, não com o tijolo 22, mas sim com o tijolo de 15. Chegando de casos em que eu já vi com o tijolo de 11. Para se chegar a valores de condutibilidade ou de transmissão térmica
regulamentares, efetivamente a contribuição do isolamento é fundamental e fazendo contas podem chegar à conclusão que não vale a pena utilizarmos um bloco com melhores características térmicas, basta um tijolo de 15 e eventualmente até um tijolo de 11, até basta fazer a casa toda com o EPS. Mas efetivamente, como disse na minha apresentação, e aquilo que eu acho que nós temos que reter é que existem outras características que uma parede exterior tem que cumprir, nomeadamente a parte mecânica, da resistência ao fogo e a parte acústica, não é? E aqui eu acho que efetivamente não é todo adequado utilizarmos um suporte com as características de um tijolo tradicional de inferior ao 22. Ok. Obrigado. Há aqui mais questões entretanto colocadas. Ana Rita Filipe. Um colega referiu-me que a cortiça em ETICS acaba por ter um cheiro característico com o tempo. É verdade? Bom, a cortiça, pelo seu processo industrial, ela é cozida a temperaturas elevadas, 350 graus, e ela quando sai desse mesmo autoclave, ela tem um cheiro característico, cheiro esse que o vai perdendo. Num sistema ETICS, num sistema fechado, não vejo por que motivo é que poderá ser um eventual problema. Agora, há uma certeza que temos. Não somos todos iguais, mas garanto-vos que há muitas e milhares de aplicação da cortiça no interior à vista. Portanto, que a partida é mais delicado, e vocês têm milhares e milhares de aplicações, e se houver dúvidas, inclusive, há quem as coloque nos quartos, e pode ser uma zona mais delicada, mas não faltam exemplos desses também. Mas, como disse, a sensibilidade de cada um, portanto, é de cada um. Portanto, tem um cheiro característico, é algo que vai perdendo. Não parece que possa ser sequer um problema num sistema ETICS, que é um sistema fechado, quando temos aplicações no interior à vista, sem problema algum. Ok, obrigado. A Marina Queiro diz o tipo de bloco pré-ETICS comporta perfeitamente tijolo tradicional. É apenas uma questão de fazer o cálculo do U e estudar a combinação das espessuras. Pronto, aí depois é um debate que podes ter com o Ávila. Mas na continuação exatamente do que disse, há mais fatores a considerar, Sim. estabilidades, daí estudar as espessuras todas. Exato, foi um bocadinho por aí que eu fiz aquele exercício, ou seja, para cada hipótese existem, eu apresentei 3, mas existiam muito mais hipóteses. E nós temos que ter em conta do que é que precisamos, por exemplo, numa passival nós precisamos colocar as janelas na espessura de isolamento, ou seja, se calhar precisamos daquele espessura de isolamento X para colocar aquilo. Depois, em relação à estrutura, como eu apresentei, mas nós também podemos fazer de outra forma, ou seja, colocando as estruturas embebidas no tijolo, ou seja, não é só uma conta só de U. Agora, o que efetivamente, porque nós como projetistas temos sempre que analisar o global, não é? A obra na globalidade. E é um bocadinho isso que eu queria transmitir, e o facto de nós, quando estamos a fazer uma parede exterior, depois, efetivamente, se ainda vamos para o lado interior, fazer algumas aberturas de roços ou até de outras zonas para colocar sistemas, efetivamente, depois com o tijolo tradicional não acabamos por ter só uma parede ou 2 paredes de 7 mm em contacto com o exterior. Depois pode vir a ter problemas quando há movimentações de sismos, por exemplo, ou até às vezes do vento, pode haver fendilhação e depois causar prejuízos no sistema ETICS e infiltração de água e uma ruína da obra, não é? Exato. É assim, eu pessoalmente nunca vi fazer com o tijolo tradicional, mesmo, pronto, tradicional, não térmicos, o mínimo que vi até hoje foi em 22. Também nunca vi ninguém utilizar menos do que 22. Mas... Pois, só para ter uma ideia, o tijolo mais vendido em Portugal ainda é o 11. Mas, tipo, o dobro. Qualquer uma das outras pessoas. Ou seja, há muita utilização ainda da parede dupla. Embora nós, com o novo regulamento, que já não é novo, ou seja, já estamos a falar de 4 a 5 anos, com os máximos bastante mais exigentes, é muito difícil conseguir-se construir com parede dupla,
para cumprir e depois também a questão das pontes térmicas, ou seja, resolvê-las de uma forma eficaz, não é? Mas efetivamente ainda se constrói muito mal em Portugal, como vocês sabem. Ok. Há aqui uma questão colocada pelo Helder Piazentin. Gostaria de questionar o Sr. José Andrade sobre qual a solução para eliminar o pó das placas de cortiça expandida, pois parece que não fica devidamente limpa para colar ou para haver a adesão das argamassas. Bom, a própria indústria tem evoluído um pouco nesse sentido. Nós até com uma questão do cumprimento da norma e a calibração da espessura, nós já inserimos sistemas de aspiração na produção para minimizar a questão do pó. Não quero com isto dizer que mesmo assim ela leve sempre algum pó. Portanto, até porque o material tem poros e há sempre ali algumas partículas que vão depositadas nesses mesmos poros. Portanto, a forma mais funcional em obra de minimizar isso e de facto para evitar que haja aqui um bloqueio de aderência do próprio argamassa é passar, o ideal será um compressor ou então até uma vassoura, é mais do que suficiente só para passar superficialmente sobre a placa e com isto retirar o pó, mas sim, um trabalho de facto bem feito passará por aí. Ok, obrigado. O Helder coloca também outras questões, que adesivos e tintas se devem aplicar sobre as placas de ICB. É uma pergunta, depois outra, como ou onde é possível reciclar as sobras de cortiça ou os resíduos de construção ou demolição de pequenas edificações ou de reabilitações de compartimentos, etc. Relativamente aos resíduos, nós temos duas unidades, três, mas pelo menos duas são unidades de produção e vendas novas, ali junto a Évora e Silves, Algarve. Portanto, as fábricas estão abertas diariamente, portanto, é sempre conveniente que nos informem, mas são dois locais perfeitamente que podem ser usados para esse fim. Relativamente à questão das argamassas e a parte de tintas, as argamassas o ideal será sempre, pensando no ETICS, pegarem sistemas que estejam certificados no mercado. Portanto, as principais marcas de argamassas do sistema ETICS a funcionar em Portugal têm um sistema certificado com a nossa placa de cortiça. Portanto, com isto acaba por dar aqui uma maior garantia, segurança a quem prescreve o sistema. Portanto, eu acho que é preferível avançar com sistemas certificados, que aí temos pelo menos a segurança, de facto está tudo ensaiado, o sistema está ensaiado e não haverá problemas. A tinta normalmente é uma tinta de base aquosa, portanto, normalmente passa por aí, mas qualquer marca, que também digo, qualquer marca de tintas tem tintas para o aglomerado de cortiça expandida, e digo qualquer marca, e não querendo estar aqui a frisar marcas, depois há umas que recomendam os primários, há outras que não, pois tem a ver também com a própria cor que se pretende aplicar na cortiça, depois se leva uma de mão, duas de mão, seja o que for, mas portanto, ou seja, eu quero com isto dizer é que as principais marcas, tanto na parte das tintas como nos adesivos, têm sistemas para a nossa placa de cortiça. Ok, obrigado. Pronto, a participação está quase toda a ser feita aqui pelo chat, obrigo-me aqui a mais trabalho de leitura. Ana Rita Filipe pergunta se a cortiça ficar à vista, convém que as placas sejam colocadas em duplicado e desencontradas? De outra forma, como se contornam as juntas? O ideal será sempre, ou preferencialmente, isto é a nossa opinião, que seja uma placa, uma camada única, uma espessura única, até para evitar aqui sobreposições e colagens e várias colagens. Agora, uma das formas de minimizar a junta e evitar ou aumentar a maior resistência até à penetração da água pela junta é a utilização destas placas de cortiça com o sistema de encaixe meia-madeira, que é possível. Nós efetivamente podemos topar as placas de cortiça e o material como é estável dimensionalmente ele vai criar ali alguma resistência, mas aumentando a resistência através desse encaixe é perfeitamente possível. Portanto, é um encaixe que nós temos, faz parte da opção para esse produto, o tal encaixe não macho e fêmea, mas sim meia madeira. Portanto, há uma sobreposição das placas e com isto bloqueamos a entrada da água pela junta de material.
Ok, obrigado. O Helder coloca novamente uma questão, por fim. Porque é que em pavimentos autonivelantes interiores, a tela inferior em cortiça por vezes cheira a mofo? Epá, isso será outra área de cortiça que não é esta aqui, eu não queria estar a interferir, mas acredito que só originado pela eventual umidade ascendente, não faço ideia, mas estamos a falar de outra gama de cortiça que não é produzido por esta unidade, não queria estar aqui a alongar por algo que eu não domino. Ok, obrigado. O Rui Rabassa coloca a questão sobre a aplicação de cortiça à vista em fachadas ou mesmo em revestimentos interiores. Quando aplicada a cortiça, não larga pequenas partículas para o chão? Há algum tipo de sistema ou especificação para evitar que tal ocorra sem alterar as características de resultado final? É um bocadinho aquilo que disse há pouco, ou seja, nós já temos dois tipos de material para ficar à vista. Temos o material standard e o material MD fachada, sendo que para exterior à vista apenas e só o MD fachada. É um material mais compacto, menos poroso, logo liberta muito menos pó, ok? E o material standard poderá ser utilizado no interior, mas sempre com uma face lixada. Portanto, esta questão da face lixada obriga a passar na parte da produção, pela lixagem e aspiração do material. Não quero com isto dizer que mesmo assim possa haver algumas partículas essas que antes de aplicar a placa, se passar um aspirador, um compressor, uma vassoura, resolvemos 95% dos casos, e mesmo assim, se quisermos erradicar esta situação em absoluto, há produtos tipo hidrófugos que a cortiça não criam película, que a cortiça absorve e faz ali uma pele de proteção superficial, é quase como um selante, ok? Portanto, ou seja, não criam película, isto mais numa versão interior. No exterior não vejo que isso seja problema. Na primeira chuva, limpa o material, tira-lhe o pó. Digamos que este pó é um pó que está depositado no material, que não é permanente, se o material desaparecia, pura e simplesmente, ok? Portanto, é um pó que vai efetivamente depositado nos poros da cortiça, que numa fase inicial vai libertando. Portanto, nós, por prevenção, como disse, podemos fazê-lo, portanto, aspirar a placa, barrer a placa, passar o compressor na placa é uma forma de erradicarmos essas partículas das placas de cortiça. Okay, obrigado. Temos ainda tempo aqui para mais questões que queiram colocar. Aqui a Maria Lerer pergunta a reação ao fogo. Aqui a questão é direcionada para quem? A cortiça, como disse há bocadinho, o comportamento e aquilo que ela declara é Euroclasse E. É isso que a cortiça declara em reação ao fogo. Obrigada. Eu ponho a pergunta porque, apesar de termos a ideia de que a cortiça arde pouco e arde devagar, sim, ela deita bastante fumo. Acho que esse deve ser um dos pontos que penaliza o desempenho em reação ao fogo. E temos tido situações em que os arquitetos gostariam muito de utilizar a cortiça à vista e que depois não conseguem, ou pelo interior, uma questão de reação ao fogo pelo lado de dentro, e pelo exterior, idem. E claro que se estiver com ETICS é uma solução diferente, não é? É um comportamento diferente, mas por exemplo, numa fachada exposta. Não, vamos lá ver, ela quando tem que declarar pelo sistema construtivo, efetivamente pode ser um fator limitador. Não quero com isto dizer que não hajam produtos que lhe vão retardar ou aumentar o comportamento da reação ao fogo. Existe e já aconteceu, ok? Relativamente à questão, mas é Euroclasse E, não há dúvidas sobre isso, ok? Podemos melhorar esse comportamento de reação recorrendo a produtos, como lhe disse, são tipo igníficos, eles são produtos igníficos, mas que a cortiça os absorve. Não criam películas, estão lá, mas são quase invisíveis. É um bocadinho que se faz na madeira, nas construções em madeira. Mas em termos
sistemas acústicos tira com certeza muita da capacidade de absorção, não é? Porque não tanto, vai colmatar o poro, ou não? Não, porque são produtos que a cortiça acaba por os absorver, não criam película. Obviamente que sim, se criarem película, estamos a tapar os poros, estamos a selar os poros, estamos a tirar a absorção, estamos de acordo, ok? Mas já existe um ou outro produto no mercado, e depois se houver esse interesse, podemos lhe fazer chegar essa informação, onde a cortiça absorve, as propriedades elásticas mantêm-se, ok? Portanto, digamos que não cria ali nenhuma camada superficial rígida, até porque não deve, porque senão depois a cortiça pela compressividade que é vai estalar, e na questão do exterior pior ainda, mas efetivamente já existem estes produtos e é algo que nós estamos a evoluir também para tentar responder a determinados projetos que não conseguimos quando a cortiça tem que responder pelo sistema construtivo. Relativamente ao fumo, há uma certeza que nós temos, portanto o fumo não é tóxico, ok? Portanto, liberta, mas não é tóxico, não é por aí pá, que vamos ter catástrofe, mas sim, aeroclasse é, ok? Esse produto que melhora a reação ao fogo, peço-lhe por mail, pode pôr aqui. Tem o meu e-mail, Bom. na apresentação, eu depois faço-lhe chegar a informação e damos o apoio que for necessário, está bem? Obrigada. Nada desse. Ok, mais um comentário foi colocado aqui. O problema da utilização da cortiça é ainda o valor substancialmente mais alto face às outras soluções. Sim, mas depois também nos dá aqui outras valências, portanto, mas não entrando por aí, para terem uma ideia, sei lá, uma cortiça com 5 centímetros custará 12, 13 euros o metro quadrado para sistema ETICS, ok? Mais IVA. Se for uma situação daquela cortiça para exterior à vista, custará na ordem dos, em 5 centímetros, 25 euros o metro quadrado. Portanto, cortiça à vista aplicada e fica pronto 25 euros o metro quadrado. Se for a cortiça em 5 centímetros para um ETICS ou para qualquer sistema de isolamento não à vista, anda na ordem dos 12, 13 euros o metro quadrado mais IVA. É esse o valor da cortiça. Ok, obrigado. Não sei se há mais questões que queiram colocar ao Ávila e ao José. Ok, parece que vamos passar então aqui para o encerramento deste workshop. Queremos agradecer então, desde já, uma vez mais também, a apresentação do Grupo Presseran e da Amorim, e agradecer a disponibilidade do Ávila e do José Andrade pela apresentação e pela presença. Vamos então passar aqui ao encerramento dos workshops. Podem desde já aceder a todas as apresentações, tanto em PDF como em vídeo, de todos os workshops que decorreram. Temos toda essa informação disponível no nosso site, ela será também enviada posteriormente por e-mail, mas desde já podem então aceder e rever todas as apresentações. Pronto, aqui só em jeito de resumo, portanto, uma amostra, uma pequenina amostra de tudo aquilo que foi aqui apresentado, porque houve parceiros que apresentaram mais do que uma solução, portanto tem aqui no fundo essa amostra da quantidade de soluções que foram apresentadas, muitas delas soluções alternativas para a mesma situação de construção, por exemplo, de parede ou de cobertura, mas muitas delas também complementares. E é isso que queríamos deixar passar e transparecer com estes workshops, que de facto temos já toda a capacidade instalada para construir Passive House. Okay? E aqui uma vez mais agradecer o excelente contributo de todos os parceiros que de facto enriqueceu muito estes workshops. Queremos também deixar aqui no fundo um apelo a quem ainda não é sócio e quem ainda não é membro da Associação Passive House Portugal, convidamos-lo a fazê-lo e com isso entram na rede
Passive House em Portugal e não só, no fundo estão ligados ao setor Passive House em termos internacionais, com acesso direto ao IFA, ao Passipedia, a descontos em todos os eventos Passive House nacionais e internacionais. E no fundo afirmar aqui também, uma vez mais, a Passive House como uma solução necessária para a transição do parque edificado em Portugal, porque é a única forma de conseguirmos garantir qualidade do ar interior, conforto térmico, ausência de patologias, conforto acústico e eficiência energética, com o melhor custo-benefício. Não há forma mais barata de conseguir reunir todas estas valências no parque edificado e num edifício. E aqui estamos a pensar não só no custo inicial de investimento, mas sobretudo a pensar no longo prazo. Okay? E pegando aqui também nas palavras do Lloyd Alter, que foi referido pelo José Andrade na apresentação, que isto, no fundo, implementar esta revolução está ao nosso alcance e temos que começar, se calhar, com passos simples, mas que estejam no caminho correto. Okay? E, no fundo, ele deixa aqui um plano para conseguirmos implementar a revolução Passive House. Por fim, vamos então agradecer uma vez mais o apoio dos nossos media partners, o apoio dos nossos parceiros institucionais, o apoio dos nossos parceiros estratégicos e agradecer aqui uma vez mais as excelentes apresentações e o excelente contributo que foi aqui partilhado com todos e agradecer a todos os presentes que nestes 8 workshops, no fundo, tornaram e criaram aqui uma dinâmica muito, muito interessante e, no fundo, é este o objetivo do nosso trabalho em termos da associação e desta rede Passive House, que é deixar toda esta informação disponível a todos e fomentar esta troca e esta partilha de informação. Muito obrigado a todos.